pessoal, na aulinha de hoje vamos trabalhar dois assuntos importantes para a continuidade do nosso curso. O primeiro deles é a relação entre o início da história do Brasil e o desenvolvimento político e econômico europeu. E o segundo, os primeiros anos da colonização portuguesa no Brasil. Vamos a eles? Então dá uma olhadinha no slide aqui ao lado, tudo bem? Olha lá o título, Brasil Colonial. Então o primeiro ponto que eu gostaria que vocês anotassem aí no caderno de vocês é o seguinte: esse mesmo título pode aparecer para muitos autores de história como a América Portuguesa. Tudo bem, vai ficar claro isso. Você já sabe, na verdade, que Brasil foi colonizado por Portugal. Então, chamar de Brasil Colônia esse período ou de América Portuguesa não tem problema nenhum, tudo bem? Nem prova, nem simulado vai se apegar a isso. Mas serve como curiosidade. O que nos interessa mesmo nesse primeiro slide, o slide título, é esse item que está logo abaixo do nome. Aqui, ó. Apêndice do Desenvolvimento Europeu. A história é a seguinte. O Brasil colonial é um apêndice do desenvolvimento europeu. Ou seja, a história do Brasil está relacionada com o crescimento econômico e a centralização política que ocorreu na Europa entre os séculos 13 e 15. Como assim, professor? Bom, é só a partir do momento em que países europeus tinham centralizado as suas monarquias que eles conseguiram partir para uma empreitada tão distante, perigosa e custosa como as grandes navegações. Como assim? Espera aí. Navegar no século 13, 14, 15 e 16 era tão perigoso e custoso como fazer viagens interplanetárias. O homem sozinho, uma empresa ou mesmo uma classe social, mesmo ela sendo a burguesia, não tinha condições suficientes para investir nessa empreitada. Então seria necessário a força de todo um país. Evidentemente que isso só seria possível após a centralização. Tudo bem? Falaremos mais disso no próximo slide. Agora, eu quero tentar responder uma pergunta que sempre me fazem em sala de aula. Por que foi Portugal que colonizou o Brasil? E não a Inglaterra, a França, a Finlândia, a Noruega, sei lá, a Rússia? Bom, na verdade, essa pergunta que vocês sempre fazem em sala de aula é também uma pergunta clássica da FUVEST. Eles também perguntam exatamente isso. Por que coube a Portugal a primazia nas grandes navegações e, consequentemente, na exploração do Novo Mundo? Tudo bem? Anota aí no caderno. Por que coube Portugal a primazia? Essa é a pergunta clássica da FUVEST. Em primeiro lugar, o que é primazia? Simples, não é? É ser o primeiro. Por que Portugal foi o primeiro a se lançar às grandes navegações e por isso ter o direito a colonizar o Novo Mundo? É muito simples. São, em média, 5 itens, dá para ver a mão aqui? 5 itens que nos importam, que nos interessam. Vamos a eles. Todos óbvios, tá? Vamos passar o slide. Olha lá, já estão todos aí ao lado. Vamos falar de um por um. O primeiro deles é o mais óbvio de todos, tá? Coube a Portugal essa primazia, em primeiro lugar, porque ele estava de cara para o Oceano Atlântico. Na verdade, em termos técnicos, era devido à sua posição geográfica privilegiada em relação aos outros países europeus. Dá uma olhadinha no mapa. Eu vou olhar para lá também. Então é o seguinte. Espera aí, deixa eu aparecer o cursor do mouse. Apareceu aqui, ó. Tá vendo? Mapinha da Europa. Portugal é esse país pequenininho aqui onde eu parei a setinha. Tudo bem? Dá para perceber? Opa, sumiu a setinha. Tá aqui, ó. Dá para perceber
a sua proximidade com o Oceano Atlântico. Tudo bem? Então isso será um fator facilitador. Não será exclusivo. Não será apenas com esse fator que Portugal teve a primazia, mas vai contribuir e muito. É só você imaginar que se fosse a Rússia, por exemplo. Bom, a Rússia está aqui, ó. Ela teria que dar a volta por todo o Mar do Norte, que é uma navegação muito mais difícil, até chegar ao Oceano Atlântico. Tudo bem? Então o primeiro fator que leva Portugal a ter essa primazia foi sua posição geográfica privilegiada. Segundo item, também muito importante. Portugal foi o primeiro país a se formar como nação. O que significa isso? Que Portugal se centralizou antes de qualquer outra nação europeia. Não importa se fosse mais forte ou mais fraca que ela. Portugal então teve esse sucesso, graças à ação desse rei que está aqui ao lado. Tá vendo? O nome dele é Afonso Henriques. Ele é o responsável pela centralização política portuguesa, ou, como indica aqui em cima, a consolidação da monarquia portuguesa. O que representa isso dentro dessa primazia? Com a consolidação da monarquia, o rei Afonso Henriques conseguiu unir sob o mesmo projeto todas as classes sociais portuguesas. O clero, a nobreza, a burguesia, que vai ter uma proporção muito grande nesse país, e até a população mais carente que participará dessa empreitada, como os próprios marinheiros. Tudo bem? Um terceiro item está logo aqui ao lado. O desenvolvimento da escola de Sagres. O que é isso? Esse indivíduo aqui, ó, Dom Henrique o Navegador, foi responsável por realizar uma série de estudos náuticos, uma série de estudos astronômicos e também cartográficos sobre o litoral português. Com esses estudos, ele possibilitou duas coisas importantes. A criação de uma das maiores escolas navais de todos os tempos. O nome dela está aqui em cima. Escola de Sagres. E também o desenvolvimento de uma construção naval primorosa para aquelas épocas, com a construção de caravelas. Então vamos unindo as coisas. Posição geográfica privilegiada. Portugal estava de cara para o mar. Consolidação da monarquia portuguesa. O rei havia colocado num mesmo objetivo todas as classes sociais portuguesas. Então aumentado o seu poder. E agora o desenvolvimento da parte teórica dessa grande empreitada. Posição, consolidação e estudo. Mas só isso também não responde ainda por que Portugal teve a primazia. Um outro item é muito importante. É o controle que as cidades italianas, Gênova e Veneza, exerciam sobre o mar Mediterrâneo. Acho que disso vocês vão lembrar. Desde as guerras púnicas, Roma contra Cartago, os italianos dominavam o mar Mediterrâneo. E assim cobravam impostos caríssimos sobre todas as nações que quisessem por ali navegar. Eu tentei representar isso com essa palavrinha aqui conhecida por todos, pedágio, tudo bem? Então os italianos cobravam um altíssimo pedágio sobre o mar Mediterrâneo, fazendo com que as navegações e, consequentemente, seus produtos ficassem caríssimos. Portugal, então, agora de cara para o Oceano Atlântico, com o poder centralizado e a união de todas as classes, e com estudos náuticos, passou a buscar rotas alternativas para aquilo que mais lhe atraía, o comércio com as Índias. Não era explorar o Brasil. O que mais atraía o interesse português era o lucrativo comércio com as Índias. Repare só, a exploração do Brasil trará para Portugal, nos seus primeiros anos de colonização, uma lucratividade extraordinária, de 300% em média do valor investido. É muito mais do que os investimentos atuais. Compare aí com a nossa poupança,
que não chega a 1% ao mês. Eles, explorando o Brasil nos primeiros anos, conseguiam lucrar 300% a cada viagem. Mas esse valor era muito pequeno se comparado à lucratividade do comércio indiano. Por incrível que pareça, esse comércio com as Índias acabava rendendo a Portugal 6.000% por viagem. É isso aí, 6.000%. Então faça as contas. Se você investisse R$1.000 nessa exploração do comércio indiano, você teria um ganho de 6.000%. Quanto que dá isso aí? Bom, eu não fiz a conta, então façam vocês, tudo bem? Seguindo, último item que leva Portugal à primazia. Era uma política que vigorava na Europa naquela época. Após a consolidação das monarquias, os reis e seus sucessores tentaram cada vez mais ampliar o seu poder, fazendo com que a monarquia passasse a ser vista como sistema absolutista. Até rimou, né? Sistema absolutista, com uma concentração ainda maior de poderes na mão não, ele não era maneta, né? Nas mãos do monarca. Esse absolutismo produziu uma política econômica conhecida como mercantilismo, que está representada aqui nesse quadrinho. Tudo bem? Não vou falar de mercantilismo porque senão vocês vão acabar me batendo no próximo encontro. Já falamos disso 1 milhão de vezes, tá? Rapidamente, a ideia de que quanto mais metais preciosos eu conseguir, mais poderoso será minha nação. Tudo bem? Vamos para o segundo e último item da aula. É bem simples também. Como funcionava os primeiros anos da colonização portuguesa no Brasil? Vou passar o slide. Aí. Estou chamando esses primeiros anos de pré-colonização. Tudo bem? Não vai confundir com o período antes da colonização. Aquele antes da chegada dos portugueses. Os portugueses já haviam chegado, mas eu estou chamando de pré-colonização um período que vai de 1500 a 1530. Tudo bem? Lembre-se que durante esses 30 anos, Portugal estava muito mais interessado em explorar as Índias, devido aos 6.000% de lucratividade, do que explorar o Brasil, com seus extraordinários 300%. Tudo bem? Mas mesmo preocupado com as Índias, Portugal queria garantir a posse do nosso terreno. Então anote aí, os primeiros anos da colonização portuguesa no Brasil representaram um período de garantia de posse. Um período em que Portugal queria dizer ao mundo: esse território é meu. Tudo bem? Como ele fez isso? Vamos olhar o slide. Durante todo o período colonial, a economia brasileira ficou voltada para o benefício exclusivo de Portugal. Aqui está o conceito-chave. Durante esses 30 anos, mesmo sem uma exploração como acontecerá após 1531, Portugal queria garantir o exclusivismo de exploração. Beleza? Isso está representado aqui por essa charge. Ó. Deixa aparecer o cursor do mouse de novo. Está aqui. Ó. Uma brincadeira com o rei português, aprisionando aquilo que viria a ser a sua galinha dos ovos de ouro. Tá? Não sei se dá para ver aqui. Está escrito Brasil nessa galinha que tem o formato do nosso mapa. Como Portugal fez isso? Apenas 2 itens são suficientes para compreender. O primeiro é o mais importante de todos, cobrado em muitas provas, e é chamado de Pacto Colonial. Se eu fosse vocês, eu pararia a aula e copiaria esse esqueminha no caderno. É muito importante. Tá? Vou dar continuidade. No Pacto Colonial, se vocês notarem, no próprio nome, já mostra que é uma relação entre grupos diferentes. Quando falamos em pacto, geralmente falamos de um acordo em que ambos os lados envolvidos estão de acordo.
No caso do pacto colonial será diferente. A gente já falou, Portugal terá o exclusivismo e assim decidirá tudo na relação com o Brasil. Olha lá o esqueminha. Se vocês perceberem, existem dois lados. Um metrópole, o outro colônia. Fácil, não é? Metrópole Portugal. Colônia Brasil. Olha lá de novo. A metrópole vai fornecer para a colônia todos os produtos manufaturados. Então, tudo aquilo que é realizado nessa época de forma artesanal, por exemplo, um sofá, ou mesmo uma peça de tecido, virá da metrópole. E a colônia, por sua vez, fornecerá para a metrópole gêneros tropicais, como guaraná, baunilha, cacau e essas coisas que chamaremos de drogas do sertão. E também matérias-primas, como por exemplo o pau-brasil. Tudo bem? Então veja bem, o Brasil fornece pau-brasil para Portugal, Portugal transforma isso num sofá e devolve para o Brasil. Fica aí a pergunta, qual produto é mais caro? A matéria-prima ou ela transformada no produto final? Deu para perceber? Então, Portugal, dentro desse comércio com a colônia, acabava tendo aquela ideinha lá do mercantilismo, balança comercial favorável. Por quê? Porque vendia os seus produtos muito mais caro do que comprava os produtos do outro. Colocando na balança, ficava com uma grande lucratividade. O Brasil poderia aumentar os preços dos seus produtos para equilibrar as coisas? Não. Não podia, tudo bem? Por causa desse outro item que está aqui no meio, escrito monopólio. Portugal decidia tudo, inclusive os preços. Tudo bem? Último detalhe sobre o Pacto Colonial. Portugal, na verdade, não produzia quase nada. As manufaturas portuguesas, as indústrias portuguesas eram praticamente inexistentes. Então o que ele fazia era o papel de intermediário em relação Brasil e mundo. Imagine que você morasse no Brasil naquela época e quisesse comprar um produto, uma camiseta produzida pelos ingleses. Era possível. Era só você encomendar de comerciantes portugueses que eles iam até a Inglaterra, compravam ela para você e te entregavam. O grande problema é que eles cobravam por esse serviço que era obrigatório. Você não podia comprar direto da Inglaterra. Tinha que comprar por intermédio dos portugueses. E detalhe, esse trabalho português acabava elevando os preços dos produtos, geralmente em 3, 4, 5 vezes. E Portugal ganhava mais uma vez comprando barato da Inglaterra e vendendo esse mesmo produto caro para os brasileiros. Mas e se o Brasil não quisesse comprar esses produtos? Bom, era obrigado, porque Portugal baixou uma lei proibindo as manufaturas no Brasil. Então não poderia se produzir nada no país. E ainda determinava tudo aquilo que você deveria comprar. Por incrível que pareça, todo brasileiro, uma vez por ano, era obrigado a comprar patins de gelo e casacos de pele. Para que eu não sei, mas você era obrigado para que o governo português tivesse uma lucratividade. Tudo bem? E o segundo item desses primeiros anos de colonização vão ser marcados pela exploração do pau-brasil. Portugal, para garantir a posse de terra, como já falamos, empreendeu esse tipo de atividade no país então. Enquanto estava preocupado com o comércio das Índias, passou a explorar o pau-brasil. Para isso, estabeleceu um sistema chamado de estanco. Então, também sugiro que vocês anotem aí. Estanco é uma norma da coroa portuguesa dizendo que a extração do pau-brasil é um monopólio do país e não cabe a nenhum indivíduo, estrangeiro ou português, de forma particular. É evidente que o rei não viria com um machado aqui e cortaria as árvores para levar para Portugal. Bom, eu acho que eu dei uma cusparada aqui, mas tudo bem, vamos continuar. O que ele fazia era vender
tá? Uma autorização, uma espécie de franquia para aqueles que tivessem interesse nessa extração. Então o indivíduo particular e até o governo português comprava essa autorização, ou seja, adiantava uma verba para a coroa, faria a extração do pau-brasil e da sua lucratividade pagaria mais 20% ao rei português. Tudo bem? Mas espera aí. Então quer dizer que o dono da franquia viria com machado, então? Também não. Eles estabeleceram um trabalho com os nativos que existiam aqui no Brasil. Nesses primeiros anos, não é o trabalho escravo ainda. Mesmo que ele existisse, a maior parte do trabalho era feito através de uma troca, que chamaremos aqui de escambo. Vocês já falaram sobre isso, principalmente na aula do professor Lessa. Lembra? Quando trataram análise combinatória, o que acontecia era o escambo, era uma permuta de situações. Então aqui é a mesma coisa. Os nativos entregarão as árvores cortadas para os portugueses e, em troca, receberão alguns materiais de pouco valor na Europa, como pentes, espelhos, colares de miçanga. Então, entre nativos e portugueses existia aí uma permuta. Legal? Para finalizar a nossa aula sobre esses dois pontos, basta anotar aqui a última coisinha. Com o estabelecimento daquela norma conhecida como estanco, ou seja, a exclusividade da coroa portuguesa na exploração do pau-brasil, foi iniciada no nosso país a instalação das primeiras feitorias, ou das primeiras vilas de moradores portugueses no Brasil. Não vai pensar que é uma vila como a Vila Pompeia, tá? Como Perdizes, nada disso. Essas vilas, em grande maioria, tinham em média de 3 a 4 casinhas. Então imagina aí, 3, 4 casas na Bahia, 3, 4 casas na Paraíba, no Rio de Janeiro, em São Paulo e só. Tudo bem? Bom, a gente vai terminando por aqui e voltamos daqui a pouquinho num próximo tema. Beleza? Abração e até já!